E aí, pessoal, tudo bem? Estamos uns dias sem postar vídeo. Não tava conseguindo manter a rotina de postar todo dia, mas estou aqui de volta para falar com vocês sobre alguns estudos que eu tenho, que eu faço. E esse estudo vai ser bem interessante porque ele tem uma parte visual figurativa, esse aqui, nesse desenho que eu vou tentar ilustrar, porque falamos das mesmas coisas e ainda discordamos. Por exemplo, dois pais, um pai e uma mãe, que querem decidir sobre a educação do filho. Os dois têm o mesmo objetivo, por exemplo, de educar aquele filho da melhor maneira possível, certo? Então, basicamente, eles têm algo em comum, um objetivo que eles querem alcançar juntos. Mas por que que muitas das vezes é gerado conflitos, eles discordam, eles, sei lá, acabam não conseguindo fazer aquele objetivo de uma forma harmônica, podemos dizer assim. Eu tentei explicar isso através desse gráfico. Claro que eu não vi isso aqui em lugar nenhum. Provavelmente, talvez se alguém já criou isso, já, provavelmente já existe. Não vou falar, não vou ter a ousadia de falar que eu criei isso, né? Isso veio na minha mente estudando as coisas que eu gosto de estudar. Eu tenho outros, até tenho outros desenhos também que eu posso trazer aqui para vocês. Mas eu vou tentar explicar isso. E claro, eu não sou psicólogo, nem faculdade eu tenho, não é algo que não é um tipo de nem tenho esse objetivo, aliás, de ter faculdade, algo assim. Eu gosto de estudar. Então, vou trazer aqui para vocês, tá? Claro, não é uma verdade absoluta, é só algo que eu observei. A primeira coisa que a gente precisa entender é o assunto, o objeto em observação, às vezes um conhecimento, um arquétipo, uma opinião. Então, esse vai ser o objeto. Vamos ilustrar isso aqui, por exemplo, como uma maçã que está mordida só de um lado. E aí uma pessoa, ela tá vendo essa maçã, ela tá mordida só de um lado, certo? E aí uma pessoa vai estar vendo através desse ângulo e a outra vai ver deste ângulo. Vamos considerar que tem algo aqui no meio também, né? Uma não vê o outro lado. Essa vai falar que a maçã tá mordida e a outra vai falar que que a maçã não tá mordida. E aí, essa questão aqui do objeto, assim, nesse caso aqui, realmente, no caso da maçã, ela realmente está partida para ele e para ele não. Porém, quando é algo mais abstrato, quando não é algo assim concreto como uma maçã mordida, a gente enxerga as coisas com um filtro. Que filtro é esse? Por exemplo, eu estou vendo tudo aqui amarelo. Significa então que a realidade ela de fato é amarela? Não, eu estou vendo com uma lente que é amarela, certo? E me faz ter essa visão da realidade filtrada. O mesmo acontece em relação a opiniões, a relação a arquétipos, por exemplo, o arquétipo da mãe, do pai, as nossas opiniões sobre esse tipo sobre cada um desses assuntos, ele foi construído, né, foi desenvolvido com o desenvolvimento de nós como seres humanos aqui na Terra. Então isso é o arquétipo de cada coisa foi influenciado, né, a nossa visão foi influenciada de acordo com a construção de nós como seres humanos. Então isso cria um filtro, cria uma lente, cria uma realidade limitada às experiências que a gente viveu. E isso vai consistir, né, no nosso ego. Isso vai criar o nosso ego. E o ego nada mais é que uma lente. Uma lente que vai determinar como a gente vai enxergar as coisas. Como a gente vai enxergar os arquétipos, por exemplo. Então, por exemplo, para mim, que nasci num ambiente cristão, onde o homossexualismo é pecado, é algo assim antinatural, algo que não é normal, eu vejo isso se repercute na minha realidade, na minha experiência como ser humano. Então, se eu ver uma pessoa ali que é homossexual, ou se eu estiver vendo uma pessoa que tá beijando outra pessoa do mesmo sexo, eu vou sentir, tipo, não vou achar aquela parada assim, eu vou ter um repúdio, sabe? Porque eu fui ensinado que aquilo ali não é normal.
Então, é só para te mostrar, né? Um exemplo. Então, por exemplo, tá aqui, por isso que o objeto, ele é algo, né, nesse gráfico, o objeto ele pode ser quase qualquer coisa, porque a gente vê as coisas o tempo inteiro, né? A gente está vendo tudo ao mesmo tempo. E tudo que a gente vê passa por esse filtro do ego, por essa lente, tá? E aí essa lente vai ter o ego, vai ter paradigmas, vai ter também as nossas crenças, porque tudo isso vai constituir esse filtro. Então, por exemplo, um pai ou uma mãe que é da geração passada, que vê um filho que ganha dinheiro fazendo dancinha no TikTok, com publicidade de marcas de cosmético. Na mente dele, ele vai achar que o filho não trabalha, o filho não, sei lá, ele faz tudo menos trabalhar, porque na mente dele, ele foi ensinado que trabalhar é, sabe, trabalho braçal, exige suor, você precisa se esforçar muito, entende? Então, tudo vai sendo, tudo vai sendo constituído aqui antes. E isso vai influenciar a forma que você enxerga o objeto em si. E aí, essa visão que está sendo filtrada vai criar o quê? Uma percepção. Então tem uma pessoa 1 aqui, a pessoa 2 aqui, todo ser humano é igual, todo ser humano tem um cérebro, enfim, todo ser humano em harmonia, construído perfeitamente, vai ser assim. Então essa pessoa teve experiências únicas na vida dela, ela teve uma vida totalmente diferente dessa aqui. Logo a gente pode entender que o ego dela, a lente que ela vai enxergar é outra, os paradigmas, as crenças dela serão diferentes dessa aqui. E logo, então, ela vai ter a sua própria percepção. E aí a gente pode voltar naquela questão da educação dos filhos. Como aqui seria não mais a maçã, mas o ato de educar os filhos. Qual a melhor forma de educar os filhos? O pai vai enxergar de uma forma, a mãe vai enxergar de outra. Logo, eles vão criar percepções diferentes de qual é a melhor maneira de educar o filho deles. E aí o que acontece? Essas percepções, no momento que elas não tiverem algo em comum, aliás, em todo momento elas vão entrar em conflitos. Essas percepções, elas vão conflitar, é natural que isso conflite, porque você está no mesmo ambiente que a pessoa, você está dividindo ali o espaço com ela, você vai conversar com ela, você vai interagir com ela. Você vai perguntar, é melhor a gente colocar o nosso filho nessa creche ou naquela outra? Ah, não gosto daquela professora daquela tal creche, prefiro a outra, enfim. Aí sua mulher, não, mas eu prefiro essa aqui. Então, são percepções que estão sendo geradas conflitos. É aqui que precisa haver sabedoria. Porque aqui nós teremos 3 possibilidades, né, majoritárias. E nessas 3 possibilidades serão criadas percepções novas através desse conflito. Se os dois não tiverem a humildade, a empatia de se colocar no lugar do outro para tentar entender a forma que o outro enxerga a vida, esse conflito não vai ser benéfico. Então é muito necessário que haja isso. Se haver uma empatia, se haver ali, né, a doação só de uma parte, teremos um resultado diferente. Enfim, eu vou estar explicando. Por exemplo, se a mãe abrir mão da percepção dela para poder deixar a percepção do pai decidir, então logo iremos para este caminho. Então o pai, a mãe abriu mão da percepção dela, né? Abriu mão do ego dela e deixou a percepção do pai determinar como eles vão educar os filhos. Então aqui passou direto, né? Teve o conflito, o pai ganhou o conflito e seguiu aqui o conflito. Então será usada esta percepção para educar os filhos. Vice-versa, o pai abriu mão e deixou a mãe cuidar dessa situação. Então houve o conflito e a mãe passou direto. Eles conflitaram e não entraram em um acordo, então houve o conflito, porém ninguém abriu mão de nada, cada um seguiu com a sua própria percepção, certo? E não houve, né, harmonia. Vai continuar desse jeito?
Não, vai, tipo, em algum momento eles vão conflitar de novo. Então é normal que todo tempo fique criando novos conflitos. E o ideal, que é eles em harmonia, os dois abrir mão, os dois criar empatia, um se colocar no lugar do outro e serem sinceros, né, entre eles. Olha, isso aqui é bom da minha parte, isso é bom da sua parte. Vamos unir isso, né, o que é bom nos dois e criar uma nova percepção, a nossa percepção. Tirar as influências do ego, do paradigma, das crenças limitantes que vieram ao decorrer do nosso desenvolvimento. Não todas as influências, né? Vamos manter as influências que foram boas. O que eu aprendi com as coisas que eu vivi da minha vida. E a mãe também, o pai também, os dois vão fazer isso em conjunto e vão criar uma percepção refinada. Legal, né? Uma percepção refinada de tudo aquilo que eles aprenderam ao decorrer da vida. E isso só é possível, você só vai conseguir fazer isso se você tiver o mais alto nível de evolução espiritual, que é o amor. E por que o amor é o maior amor, é o maior nível espiritual? Porque ele está totalmente desapegado do seu ego, das suas emoções, da sua parte carnal. E através disso, que a principal lição que resume tudo isso, para você conseguir fazer isso de forma automática, é você amar o próximo como a ti mesmo. Eu tenho outros vídeos falando sobre como você pode fazer isso. E claro, esse exemplo que eu dei em questão de como os pais, né, do caso do pai e da mãe, de educar os filhos, é só um exemplo. Mas isso pode se encaixar a vários assuntos na sua vida. Por exemplo, coisas de política, enfim, arquétipos, objetos que você esteja observando. A todo momento estamos julgando as coisas, tudo que você vê ao seu redor, você julga com a sua íris, com a sua lente. Da mesma forma que eu estou usando essa lente amarela e estou vendo tudo amarelo aqui, beleza? Isso acontece em outros aspectos na sua vida, como um todo, tá? E aí, a melhor forma de você poder se colocar no lugar das pessoas é você cultivando o amor próprio. O amor próprio, né, para você aumentar o seu nível de merecimento, aumentar a sua autoestima, se valorizar como pessoa, para você poder transmitir isso a outras pessoas também. Então, por exemplo, se o pai ou se a mãe aqui não tem esse amor próprio, não consegue enxergar valores intrínsecos, né, em si, ele não conseguiria, nenhum dos dois conseguiria criar essa percepção refinada. Provavelmente iria acontecer o que eu mostrei antes. Ela iria abrir mão, mas ele não. E aí, na hora do conflito entre percepções, no conflito dos egos, ela, por não se valorizar, por não ter amor próprio, iria permitir, né, que o pai tomasse a decisão, sabe? E aí, talvez, com certeza, vai ter coisas boas, porém as coisas ruins não seriam refinadas. Talvez não, com certeza, a mulher vai ter visões ali, dentro dela, ali no fundo, que ela vai ver, aqui poderia ser melhor, aqui poderia ser diferente, mas pelo fato dela não ter esse nível de merecimento, dela não enxergar que ela pode ser, sim, uma contribuinte para somar naquela percepção, naquela decisão, ela não tem a autoestima para poder dar uma opinião, para poder, sabe, colocar a mão ali na massa também, para poder gerar essa percepção refinada. Então, para tudo na vida a gente precisa exercer o nosso amor próprio para conseguir amar o próximo da forma que o próximo merece. E é você que decide, né, como o outro merece ser amado de acordo com a forma que você se ama.
para tudo na vida, beleza? É algo assim que acontece de forma automática. Você vai ver que a forma que as pessoas te tratam nada mais é um reflexo do interior delas. A forma como as pessoas te julgam é um reflexo da lente delas. Sabe quando a pessoa está usando um óculos? Ou sabe quando você se vê na íris, no reflexo dos olhos de uma pessoa? É isso que acontece. Esse lance aqui, esse gráfico aqui também é muito legal. Só que não dá pra falar sobre ele nesse vídeo. Mas ele vai explicar um pouco essa separação do plano espiritual, mental e material. E como a gente pode, por exemplo, se desapegar das emoções para poder basear as nossas emoções no plano espiritual. Porque às vezes você acorda estressado, às vezes você acorda super animado, e isso pode influenciar muito a sua produtividade. Mas se a sua produtividade não tivesse apegada às suas emoções, se você conseguisse manter sempre o mesmo nível de produção, o mesmo nível de qualidade, independente da emoção que você está sentindo, esse mapa aqui, esse gráfico aqui, ele vai te ajudar um pouco sobre isso, beleza? Bom, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Provavelmente nos comentários eu vou deixar um link de um grupo no WhatsApp, onde eu quero ali juntar uma galera para conversar sobre esse tipo de coisas e também para fazer convites quando sair vídeo novo, quando eu der na cabeça de montar um grupo para fazer palestras fechadas. Então, provavelmente nesse comentário, no comentário fixado, vai ter ali um link para você clicar e fazer parte de um grupo no WhatsApp, tá? Não é um grupo que vai ficar te enchendo o saco, vai ser um grupo fechado. Assim, não tem como mandar mensagem, então só quando eu mandar um link ali ou algo do tipo vai aparecer para vocês, para você no caso. E é isso, tá? Considere se inscrever, deixar o like e mandar esse vídeo para outra pessoa também, para a gente poder compartilhar essa mensagem. E por favor, deixe o seu comentário, tá, aqui embaixo com a sua reflexão, se fez sentido. Aliás, vou deixar também um curso, um vídeo extremamente completo sobre essa questão do ego, dos paradigmas, que é mais ali na psicanálise de Carl Jung, tá? É até um vídeo do meu astrólogo, o Cláudio. Se você viu esse vídeo, Cláudio, muito obrigado pela sua participação aqui no canal, beleza? E aí, se você quiser se aprofundar nessa questão da psicanálise, eu recomendo muito que você veja esse curso. É um curso gratuito aí no YouTube, tá? Que o Cláudio disponibilizou, beleza? Tamo junto, é nóis. E não se esqueça, você é eterno.